assim, mas eu não consigo ficar sem uma pessoa. É a pessoa que está errada? Ou é você que não consegue ficar sem uma pessoa? Ó, pense nisso. A Kelly entrou. Kelly, boa noite. A Ariela fala, eu brigava muito. Não queria olhar. Aprendi que sem olhar não funciona. Precisa aceitar e seguir. É isso aí. Precisa aceitar e seguir. Essa história de querer tentar fazer diferente não dá. Renata Sanches entrou. A Lúcia Almeida fala, através da constelação estou conseguindo me ver diferente como filha e como mãe. Muito bom. Mas como que tem sido, Lúcia, o seu atuar frente às pessoas? Porque uma coisa é ver, a outra é a atitude. E eu sempre falo em constelação que nós precisamos não só fazer uma constelação, como tomar atitude. Constelação é atitude. Então você toma consciência, né? Você está lá fazendo a sua constelação, né? Imagina lá, fiz uma constelação com bonequinho, certo? Coloquei lá os bonequinhos, tudo certo, todas, né? Um na frente, os dois atrás, com todos os outros em ordem, fiz tudo direitinho, certo? Coloquei todo mundo em ordem. Aí eu falo, fiz a minha constelação, que maravilha, agora vai dar tudo certo. Só que você tomou consciência na constelação, aí você sai, vai passando uma semana, 2, 3, um mês e assim por diante, passa um tempo, você fala assim, não aconteceu nada. Depois que eu fiz a constelação, não aconteceu nada. Por que não aconteceu? Aí eu vou questionar, né? Quais foram as atitudes que você tomou para que fosse feito diferente? Para que acontecessem coisas diferentes? Normalmente a pessoa fala assim, não, eu continuei a minha vida normal. Vai acontecer coisas diferentes se você vem atuando por igual e você tomou consciência de algumas coisas. Você precisa mudar algumas coisas também. A constelação não é mágica. Muitas pessoas têm procurado constelação e querem mágica, querem respostas, querem rapidez. Não funciona. A constelação, para quem faz uma constelação que trabalha com conscientização, que até teoria, que é o método, constelação é uma terapia breve, aonde você vai olhar para uma dificuldade e vai ser dado um novo olhar após o movimento dentro do sistema, onde coloca-se, quando nós colocamos cada um no seu devido lugar. Certo? Só que terminou a constelação, eu tomei a consciência, eu preciso tomar atitude depois. Como eu tomo atitude? Não sei. Cada um vai precisar se trabalhar. Se precisar de uma terapia, você pode fazer a terapia junto com o teu constelador, se ele faz a terapia. Você pode fazer a terapia junto com um terapeuta, você pode fazer com um psicólogo, você pode fazer o que você quiser. Mas você precisa aproveitar aquela constelação para fazer as suas mudanças. Não espere que a constelação vai fazer os milagres. Muitas vezes acontece. Eu já contei aqui que eu fiz constelação de imóvel, casas que não estavam sendo vendidas, e assim, tipo, uma semana depois, né, foi vendido o imóvel que era imóvel que estava lá há muito tempo
parado meses, anos, né? Teve um caso que estavam anos parados com o imóvel. Aí eu fiz a constelação, uma semana depois teve uma resposta, no outro deu um mês depois, e assim por diante. É meio que mágico olhando assim. Mas houve uma conscientização dentro do sistema. Agora, se eu for fazer uma constelação de relacionamento, eu vou precisar mudar algumas coisas. Do contrário, eu fico esperando que as coisas aconteçam. Como a internet aqui, a internet não estava entrando, fiquei esperando, não dava certo. Aí eu fui mexer na máquina, aí eu entrei em contato com o sistema que é Claro, né? Entrei em contato, mexi, tudo mais, até que uma hora funcionou. Eu tomei uma atitude, eu me mexi, eu busquei o movimento. Então eu pergunto para vocês, vocês têm tomado atitude? Vocês têm se movimentado para fazer diferente? Ou vocês ficam buscando quem que é culpado na má comunicação? A Lúcia falou, sim, estou mudando totalmente os meus comportamentos. Absorvo todos os exercícios de mudanças. Muito bom. Precisa. E fazer os exercícios, né? Se a gente não faz os exercícios, não funciona. Hoje, por exemplo, uma pessoa num grupo que a gente trabalha, eu gosto muito de participar, que chama Psicossomática e Linguagem do Corpo. Inclusive, ele não está aqui, não sei se ele já chegou, que é o Caio. Ele é o administrador, o Caio Cobra. E aí uma pessoa no grupo me perguntou assim, tem uma pessoa que eu tenho uma dificuldade com essa pessoa de compreensão, eu não consigo entender essa pessoa e eu fico sofrendo olhando para o que essa pessoa faz e tal. E eu não sei como eu me livro disso. E aí eu falei para essa pessoa, você precisa olhar para ela. Mas eu não consigo olhar para ela. Mas eu não estou dizendo para você olhar para ela fisicamente. Você mentaliza ela na sua frente e você envia para ela todos os dias uma forma de exercício, palavras que libertem essa pessoa, liberem você e ela, porque do contrário ficam os dois presos numa algema. Fiquem uma algema assim, ó. Essa algema tá bonitinha, né, ó? Verde e marrom, né? Ficam em algemas. E aí, vocês dois não se livram da história. Vocês vivem a experiência o tempo todo, se martirizando na dor. E não dá para ser feliz, né? Quem consegue ser feliz vivendo na briga, vivendo na tristeza, brigando e chateado? Difícil, né? Difícil viver brigando. A Mariana diz, mudar comportamento é difícil. Mesmo não querendo ser ou fazer determinada coisa, às vezes fazemos. Sim, por quê? Porque é automático. Existem algumas técnicas que se usa para vendas, que tem um livro que chama O Maior Vendedor do Mundo, não sei se vocês já leram, eu adoro esse livro. E ele fala o quê? Que você precisa de 21 dias para poder fazer as suas mudanças. Então você vai fazer o quê? Você vai formar, né? Eu tenho uma meta, tenho um plano. E aí eu vou fazer durante 21 dias a criação do meu hábito. Então, por exemplo, quando você diz assim, quando vai ver, já foi feito, né? Já fizemos. Por quê? Porque é um hábito. Então, se eu tenho um hábito de falar com as pessoas gritando, eu falo alto, né? Se eu tenho um hábito de falar com as pessoas gritando, mesmo que alguém chegue e fale assim pra mim,
olha, fala mais baixo, tá todo mundo aqui ouvindo, tá? Eu até posso baixar o som, mas de repente quando vai ver eu já tô falando alto de novo. Como é que eu vou mudar isso? Se eu fosse mudar isso? Porque para mim tá tudo bem. Mas vamos dizer que eu tivesse que mudar. Eu teria que praticar todos os dias, me policiando, para que eu pudesse fazer diferente. Então nós damos como 21 dias. Tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos. Mas 21 dias é, para quem trabalha com esses processos de mudanças de hábito, é um bom número. 21 dias é que 7 mais 7 mais 7. Se nós formos olhar, as nossas idades contam também dos setênios. Então, de 0 a 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, e assim a gente vai contando as nossas histórias também. 7, conforme os antigos, eles diziam que tinha 7 mundos, 7 vidas, né, dos gatos que falam de 7 vidas, 7 portais, 7 céus, 7 histórias. E se a gente for olhar, tem muita coisa que são relacionadas ao número 7. 7 pode ser considerado como um número espiritual. E olha que interessante, 7 é mudança, 7 é transformação, 7 é passagem para outras fases, né? Deixa eu ler aqui o que tem mais, se tem mais, né? Me sinto assim com o meu ex. Assim como que você se sente? Com dificuldade de comunicação? Marcelo Adila entrou. Que bom. Então, a gente, né, nós, todos seres humanos, precisam se sentir acolhidos, né? Então, um bebê, quando a gente pega no colo, a gente não pega ele no colo e faz assim, né? Carrega, toma cuidado com a cabecinha, né? Esse seria o normal, né? Eu já vi gente que joga o bebê pra lá, pra cá, né? Joga longe. Mas a gente pega o bebê com amor, com carinho, né? Mas embala ele, né? Tem gente que até fecha os olhos quando tá fazendo. Muitas pessoas não tiveram esse acolhimento. Muitos não tiveram acolhimento. Muitos não foram criados por suas mães. Muitos foram entregues para adoção. Muitos, a mãe morreu. Muitos, a mãe estava com depressão pós-parto, não queria pegar a criança. Muita coisa acontece. E por isso que a gente encontra tantas pessoas com dificuldades, né? Então elas estão lá, de repente vem uma dificuldade e aí elas precisam de tratamento. Mas normalmente as histórias começaram lá atrás, né? Aconteceu alguma coisa no campo uterino, né? Então a criança que estava lá na barriga da mãe se sentiu às vezes excluída, preterida. A criança sentiu, por quê? Porque a mãe se sentiu. Então a mãe muitas vezes se sentiu excluída, preterida, machucada, triste, deprimida, magoada, raivosa. E o bebê sente isso. Esse bebê, ele vai crescer. E aí, um belo dia, ele vai ter um relacionamento. Isso é normal para as pessoas, né? Então, a pessoa vai chegar com 7, 14, 16 anos, ela já começa a pensar em namorar, em flertar, né? Que o pessoal fala, cada um tem um jeito, ficar. E
esse momento começam a vir as histórias lá de trás. Então aquele bebê que não teve muito amor, muito acolhimento, ele vai ficar procurando no outro o acolhimento, o amor. E aí o outro também está procurando às vezes. E aí começam a fazer o quê? Não sabem dar. Se um não teve, o outro também não teve. Não sabem dar. As pessoas não têm essa consciência. E aí vai passando o tempo e elas começam a se sentir mal. Eu me sinto muito mal por não ter o acolhimento. Meu namorado não me olha. Minha mulher não me vê. Minha amiga não olha para mim, não me ouve. E eu fico sempre procurando que o outro me olhe, que o outro me veja, que o outro me dê valor, que o outro me levante a autoestima, que o outro me diga que eu sou bom o suficiente, que o outro me dê valor, que me valorize. Aí o outro não faz, porque também não sabe. E aí os nossos relacionamentos acabam virando o quê? Um giro. Ficam girando. Você gira. O que acontece? O que acontece quando você gira? Dá tontura. Por que dá tontura? Porque você sai fora do chão. Você perde o chão. E quando eu perco a minha base, quando eu perco o meu chão, eu perco o controle. Eu perco o aspecto de olhar para a vida de uma forma equilibrada. Então eu vejo aqueles casais que a mulher, o homem, ou às vezes o outro tipo de relacionamento, né? Quando eu falar mulher ou homem, vocês pensem também relacionamentos de homem com homem, mulher com mulher, porque é tudo igual, tá? É tudo igual os relacionamentos. Alguém começa a se sentir em descontrole. Então você vai encontrar aquela pessoa que começa a ficar com tontura, dor de cabeça, labirintite, dor de garganta, dor de ouvido, dor de estômago, dor nas pernas, dor nos joelhos, dor nos braços. Por quê? Você se sente como se o outro, olha aqui, você sente como se o outro tivesse te tirando o chão, tivesse te amarrando, tivesse te impedindo de ser quem você é. E aí, no final das contas, ele não está fazendo nada. Você está andando normal, só que você se sente mal. Como se ele fosse o culpado. Como se o outro fosse o culpado por você não estar bem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Mariana fala 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, e assim vai, tem um monte de 7 aí. Olhe para a câmera do norte, estão falando para mim, olhar para a câmera. Sim, não conseguimos nos entender, pois a sua amante interfere muito com o nosso relacionamento. Amante ou ex? Pois a amante interfere muito com o relacionamento. Sempre que tem um relacionamento que não terminou, né, que ainda existe alguma coisa lá atrás, ou existiu no meio de um relacionamento, é claro que tem uma interferência, né? Histórias que são, a gente fala, histórias mal contadas, né? Histórias mal vividas, ou ficou algo sem terminar, acaba interferindo no relacionamento. Sempre vai acontecer isso. Muitos foram criados por mães presentes, mas frias ou distantes emocionalmente. Isso. Muitas mães, como a Ariela colocou, também tiveram problemas.
tiveram problemas de relacionamento, problemas com a mãe, problema com a avó, problema com o pai, assim por diante. E isso elas vão entregar para os filhos, né? Por quê? Porque nós não somos perfeitos, lembra disso? Nós não somos perfeitos. Então, se nós não somos perfeitos, nós não conseguimos entregar um amor perfeito. Por quê? Nós só conseguimos vivenciar a experiência com aquilo que nós recebemos. Então é difícil a gente encontrar. Eu já tive pessoas que vieram para o atendimento e que falam: minha mãe foi maravilhosa, minha mãe foi perfeita, né? E aí eu vou perguntar como foi a história da mãe, e aí falar o quê? Minha mãe não teve a mãe, minha mãe não teve o pai, minha mãe apanhou, tal. O que a mãe fez? A mãe teve inteligência emocional e ela fez o quê? Ela foi diferente do que ela recebeu. Então ela entregou para os filhos algo que ela não teve. E isso para o filho foi perfeito. Ela conseguiu. Mas isso são os raros os casos, porque a maioria teve dificuldade na sua história. Então na hora que ela tem os filhos, ela não consegue ser diferente. Então ela coloca às vezes a culpa nos filhos por ela não ter tido. Ela faz às vezes a concorrência, né? Eu já vi muitos casos, quem trabalha com o campo da psicologia, né, da psicanálise, vê muito isso, que é a mãe concorrendo com os filhos pelo amor do pai. Muitas mães com ciúmes da filha, né? Então, o que acontece nesse processo de sistêmico, né? O filho acaba ficando no meio entre aquele casal. Mas por quê? Porque aquela mãe não se coloca na posição dela como mãe. Ela não se vê como mãe. Ou o pai não se vê como pai. Ele se vê como um concorrente. Ou ela se vê como um concorrente. E isso não dá para chegar a lugar nenhum, né? Você chega assim, né? Chega na briga. Fabiane, ainda somos casados. Então, aí cabe a você ter a inteligência emocional para trabalhar com isso. Em constelação, a gente diria para você olhar para a amante, né? Você usou a palavra amante, eu estou usando a palavra amante. Olhar para a amante e resolver isso no campo de constelação, né? Porque se a amante entrou dentro do campo de vocês, de alguma forma teve abertura para isso. E se ela continua, algo precisa ser visto. Por que ela continua? Já que vocês estão juntos. A Mariana fala, essa questão de mães frias e raivosas é muito comum. Muito. A Fabiana diz que já pediu a separação porque ainda não deu, pois já mora com a moça, com a amante. Pois não aceita vida dupla. A Fabiana diz que não aceita vida dupla. Então, nesse caso, é importante que você faça uma constelação, não sei se já fez, mas é importante que faça, para que você possa compreender o porquê que aconteceu isso, por que tem a vida dupla, por que o outro ainda interfere na história, porque se separaram, por que ainda estão juntos, mesmo que não estão juntos, né? Então alguma coisa está interferindo aí. A Mariana, eu faço assim com os meus filhos, escolhi ser amorosa, pois sei que esse vazio de afeto na infância empurra as pessoas para relacionamentos nocivos, motivados por carência. E sempre lembrando que muitas vezes nós achamos que estamos sendo amorosos, mas algumas vezes nós estamos sufocando. Por quê? Porque nós não recebemos amor, aí nós queremos dar amor.
E aí nós damos amor demais. E esse amor demais acaba também interferindo. Tem pessoa que acaba fugindo do amor demais, né? Muita gente foge por receber amor demais. Principalmente com os filhos. Ele não tem contato com os filhos, pois não aceita. Quem não aceita o contato com os filhos? Ou ele ou ela? Vocês viram que aqui a gente sabe de tudo, né? Vai sabendo das histórias de trás, de perto. Pergunto para vocês, como anda o relacionamento de vocês nessa quarentena? Tem tido muita briga? Vocês estão conseguindo se comunicar? Tá tudo bem por aí? Como é que tá as coisas com vocês? Conta pra mim. Nós estamos a 1 hora de... Deixa eu ver. Vai dar 1 hora de conversa sistêmica sobre relacionamento. E enquanto vocês vão pensando aí o que tem acontecido, como é que andam as coisas, eu vou tirar aqui uma carta, uma fala sistêmica, para ver o que vem para nós hoje. E aí a gente vai falar sobre isso. Adriano, não sei se você ainda está aí. Se estiver, Adriano é um grande arquiteto, pintor, maravilhoso. E eu gostaria de saber como que ele vê esse processo de relacionamento. O Nésio, não sei se ainda está aí também. Como é que está esse processo de relacionamento? Conta para nós. E eu vou tirar uma carta aqui, ó. As falas sistêmicas. Vou abrir aqui. Eu vou tirar 3 cartas. Vamos ver o que vai sair? 1, 2, 3. Vamos lá. Olha lá. Vocês conseguem enxergar? Deixa eu ver se dá para enxergar. Com amor, eu aceito agradecidamente tudo o que você me deu. Olha lá o que nós acabamos de falar sobre a mamãe, né? Com amor, eu aceito agradecidamente tudo o que você me deu, né? A mamãe deu aquilo que ela podia naquele momento, aquilo que ela sabia naquele momento. Então eu agradeço o que foi me dado e o que eu recebi. Olha lá, frases sistêmicas. Os filhos. Ele não tem contato com os filhos não aceitam. A Vanessa Moreira entrou, também consteladora. Os filhos não querem saber do pai. Então, se for filhos da Fabiane Paz, ela precisa também olhar para isso, se ela está também autorizando que os filhos olhem para os pais. Não é uma autorização física, não é o falar, tá? É inconsciente, é lá atrás o que está acontecendo. Então, o que interferiu na relação de vocês, emocionalmente e inconscientemente, muitas vezes está ocorrendo uma interferência que precisa ser liberado esses filhos para olhar o pai, tá? Da mesma forma como a outra mulher precisa ser vista, para que o relacionamento, aquele sistema, se reorganize. Não é porque
vai se reorganizar, é que o relacionamento pode voltar a ser como era antes, ou a ser bom. Mas pelo menos o sistema se reequilibra, ok? A Giselda diz que o meu anda normal, até porque só me comunico por mensagem. Então, olha que interessante, isso é interessante, né? Quantas vezes vocês, eu não sei vocês, mas eu já vivenciei relacionamento por Messenger, por Orkut, por Facebook, né? É fácil você vivenciar, ó, né? Escrevendo, mandando bonequinho, mandando beijinho, mandando tudo ninho, né? Certinho. Porém, viver no dia a dia é mais difícil, né? Mais difícil. Por quê? Porque não tem máscaras, não tem filtro. A internet, o aparelho aqui, ó, computador, o aparelho lá, a minha câmera lá, é uma máscara, é um filtro. Viver junto com o outro é sem filtro. É como se nós acordássemos, eu não uso maquiagem, muito raro eu usar maquiagem, né? Eu vou falar uma coisa para vocês hoje, achei muito interessante, né? Eu tenho 52 anos. Logo, estou fazendo mais um aninho aí, em junho, dia 17 de junho eu faço 53. E eu tenho esse jeito, né? O pessoal fala que eu tô sempre sorrindo, que eu tô sempre brincando. As minhas fotos aparecem sempre meio com cara mais assim, alegre, dando risada e tal. E muitas pessoas acham que eu sou mais nova, né? Tem gente que não dá a idade que eu tenho. Não dizendo que eu aparento mais jovem, mas é pelo jeito mesmo como eu me movimento. E hoje teve uma senhora que falou assim que eu tinha que respeitar os cabelos brancos, né, dela. E isso foi numa conversa e tal. E eu fiquei pensando, né? Puxa vida, mas quantos anos será que essa pessoa acha que eu tenho, né? Como se eu fosse uma menininha, como se eu fosse uma pessoa que não tem conhecimento, né? De algumas coisas da vida. Mas eu deixei pra lá, dei risada. Mas eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente